Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né, com nossos vídeos aí da parte de resistência dos materiais, né? A gente vai fazer uma série de vídeos, né, aí essa semana sobre resistência, ensaios, né? A gente vai estar utilizando um software específico, né? Esse software ele tem para app, né? Tem para celular, smartphone, né? Tem para PC também, né? O link dele está aí na descrição. Ele tem uma versão gratuita, né, mas ela fica limitada, né? Ela fica limitada, né? O fabricante desse software é o mesmo do fabricante de um simulador de CNC que a gente utiliza, né? Simulador do torno mecânico também que a gente utiliza, né, algumas vezes. Tem até outros softwares também, acho que tem mais uns dois, né, no site dele. Também interessante esses softwares, né, de simulação. E a gente vai estar utilizando, né, esse software aí para nossas atividades. Bom, esse software, como eu falei para vocês, ele tem a versão gratuita. A gente está utilizando a versão paga dele, né? A gente comprou na própria Play Store, né? A gente comprou, foi um valor relativamente baixo na época, acho que faz mais ou menos um ano, né, que a gente comprou essa licença, mas a gente nunca usou muito esse simulador para vídeos, né? A gente sempre vem aparecendo novas demandas de vídeos, tal. Então muita gente vem perguntando, né, ultimamente aí sobre vídeos na parte de resistência. A gente já tem vários vídeos, mas a gente vai fazer essa imersão, né? Tá muito popular esse termo, né? Imersão. Então a gente vai usar aí essa semana aí para fazer vários vídeos aí sobre resistência, né? Aí dá para observar bem para quem já é da área, né? Para quem já atua, aqui está mostrando uma máquina de ensaio para tração, né? Então esse aí talvez não, né? O ensaio mais popular, né? Aí até da área didática, né? É mais popular na área didática ele, né? Mas com certeza é um dos ensaios mais comuns aí em geral, né? E esse software ele não traz só esse tipo de ensaio. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ele não está pegando aqui o menu. Voltar aqui. Ele não tá voltando aqui. Ele tem outros ensaios também. Tem outros ensaios, né? Compressão, torção. Eu acho que ele tem uns 7, 8 ensaios mais ou menos no menu dele, né? Então tem ele aí para app, se quiser baixar ele. O link eu tô deixando aí na descrição o link do site, né? Mas aí pelo nome dele você consegue baixar ele aí na Play Store. Eu não sei se tem para iOS, né? Eu não vi se tem para iOS, mas eu acredito que sim. O do computador, a nossa ideia inicial era até comprar a licença para o do computador. Na época, essa licença para o celular estava em torno de 15, 20 reais. E o do computador estava na faixa de 50, 40, 50 reais. A gente ia comprar o do computador. Só que também tem a versão gratuita. E aí foi bom porque a gente baixou a versão gratuita e testou, né? O nosso sistema de gravação de tela, ele não estava conseguindo gravar a tela do simulador, né? Ele utiliza... tem um nome, eu não estou lembrado agora, né? Mas ele utiliza uma outra relação de projeção, então é como se ele fizesse uma emulação na tela, né? Então não estava transmitindo, mas pelo celular é tranquilo, então a gente vem utilizando do celular. Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos fazer 3 vídeos comparativos do seguinte, né? Esse aplicativo, você vem aqui em configurações, né? Isso aqui para o ensaiado de tração, e ele traz aqui material. Mesmo ele sendo um simulador, entre aspas, né? Ele não tem tanta funcionalidade, né? Não traz tantas funcionalidades, né? Não traz muitas funcionalidades. Ele traz aqui 3 tipos de material, né? Aço com baixo teor de carbono, aço estrutural, né? Que é um aço mais resistente, e o cast iron, né? E o famoso ferro fundido, né? Então ele traz aí esses 3 materiais. Então basicamente quando você seleciona, né, o exemplo 2 ou 3, né, e vai lá dar o start, ele já inicia ali o processo de simulação. Eu vou voltar aqui, que eu quero mostrar o seguinte, a tela. Vou mostrar aqui a tela do notebook, né? Que tá aqui o notebook, simulador do notebook, né? Vamos dar um zoom aqui. Voltar aqui. Beleza. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Ele tá informando lá, né? Que é o diagrama ali para ensaio de tensão, né? Tá aqui informando
o material, né? Veja aí que está cast iron, né? Vou até alterar lá, vou colocar o primeiro. E aqui é o famoso diagrama tensão-deformação, né? Então aqui a gente tem na vertical a relação da tensão, ou seja, a força aplicada, né? A força aplicada no material. E aqui a gente tem a relação da deformação, né? Ou seja, isso é um ensaio de tração, né? Então o que é que está ocorrendo? O material está sendo tracionado, né, por uma relação de dois vetores, e esse material ele vai ter uma tendência a esticar, entre aspas, né? Então ele vai ter essa tendência a esticar, e aí o que acontece com esse material quando ele está sendo ensaiado, que é o detalhe que a gente vai verificar. E o que acontece com ele, a gente vai ter a relação aqui no diagrama, porque basicamente, como ele vai estar sendo tracionado, ele vai ter essa deformação, né? Ou seja, ele vai ter essa tendência de aumentar o comprimento, entre aspas, porque tem alguns materiais que são muito resistentes, então ele vai ter uma variação mínima, né, ou vai romper logo, né, então por isso essa necessidade de fazer esses ensaios, e a força aplicada para que essas deformações ocorram. E aí, como eu disse, a gente já tem vários vídeos falando sobre ensaio, né, então é importante a gente ter de fato a noção de por que a gente realiza ensaios mecânicos nos materiais, né? Muitos alunos questionam isso. Por quê? Deixa eu voltar aqui. Eu vim aqui ó, na bancada, né, você observa que tem uns elementos. Que elementos são esses? São os corpos de prova, né, que é o que está aqui na máquina montado, né, no simulador aqui montado. E aqui é onde tem um detalhe interessante, por quê? Os corpos de prova, né, eles normalmente são padronizados. Né, porque normalmente, a gente já até falou várias vezes, que em alguns casos ele é utilizado de forma seccionada, né, da ação que ele vai ser executado, não que vai retirar um material do que vai ser usado na prática, né? Porque senão você vai estar fragilizando ele, né? Mas vai ter exemplo, vamos supor um cabo de aço, né? Você pode estar utilizando um cabo de aço diretamente aí como corpo de prova, né? Que é o que a gente chama de corpo de prova real, né? Então pega ali uma secção de um cabo de aço, né? De mesmo material, do mesmo fabricante, e faz a análise, né? Pode ocorrer também. Só que aí vem um detalhe, por que a gente faz essa análise? Né? Parece simples, mas muita gente fica com dúvida quando chega na parte do corpo de prova, né? Por exemplo, principalmente corpo de prova padronizado, né? Você diz, poxa, como é que eu estou pegando um corpo de prova para ensaiar a estrutura de um material, um elemento mecânico, né, que tem uma estrutura geométrica totalmente diferente do corpo de prova? Né? Como é que os dados que eu vou tirar desse corpo de prova vai ser... Quer dizer, vamos supor aqui o seguinte, né? Vamos supor que seja um sistema de tração para uma barra mais ou menos aqui com esse desenho. E esse questionamento ele é importante que seja sanada nessas dúvidas, porque melhora muito a questão do rendimento do estudante no que diz respeito à parte de ensaios, né, que é entender de fato o porquê que está sendo ensaiado e como aqueles dados vão interferir ali no processo. Por exemplo, você tem lá um elemento que está sendo tracionado. E aí o que acontece? Eu vou fazer um corpo de prova daquele material, né, daquele material que está sendo tracionado. Beleza. Aí vem a dúvida principal. O corpo de prova, nesse caso aqui, ele não tem a dimensão do material que está sendo executado. Como é que ele pode ser? Como é que eu posso fazer a medição de resistência de um elemento desse, de um sistema? Sistema não é um elemento, né, geométrico como esse, em relação ao outro que é diferente geometricamente, por causa da proporcionalidade. Né, por causa da proporcionalidade. Por quê? Quando você vai pegar a relação de unidade, né, da tensão, você vai ter uma força aplicada por uma área. Né, e essa área ela fica reduzida à unidade, que normalmente é o quê? Milímetros. Então, por causa da proporcionalidade, né, a relação da unidade ela fica proporcional ao sistema que você está utilizando. Né? Então, essa questão de ter uma relação geométrica diferente, ela não vai ter impacto, né, no contraste. Porque o que é que acontece na prática? Deixa eu até aumentar aqui o zoom. Pronto, aqui tá bom. O que é que acontece? Esse corpo de prova, ele vai ter algumas características conhecidas. Características são essas. Diâmetro, né? Ele vai ter lá uma relação de comprimento, né? E o diâmetro, ele vai te dar uma relação de quê? De área, né? Ele vai ter uma relação de área. Então, exemplo, vamos supor que ele tem uma aplicação em determinado ponto de 10.000 newtons, né? Vou colocar aqui 10 kN.
Está aqui. 10 kN, 10 kN, beleza. E o que acontece? Essa força está sendo aplicada onde? Numa área. Ela está sendo aplicada numa área. Então vamos supor que essa área seja de 100 milímetros quadrados. Ou seja, a gente tem 10 kN por 100 milímetros quadrados. Se eu pego 10 mil, né, e divido por 100 milímetros quadrados, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 100 newtons por milímetro quadrado. 100 newtons por milímetro quadrado. Então, se eu tenho uma aplicação de força, né, dessa, né, em um elemento geométrico, como eu estava mostrando da chapa anterior, é uma relação reduzida ali por área. Né? Então, você tem essa relação da proporcionalidade do material de fato, mas tem também essa relação da unidade. Então, por isso que a gente consegue fazer esse ensaio. Né? Lembrando, eu estou comentando isso, estou falando sobre isso, porque tem alguns estudantes que têm dúvida, né? Principalmente nessa parte do corpo de prova em relação ao material. Você diz, poxa, um corpo de prova tão pequeno, né, relativamente pequeno, e o material que está sendo utilizado, a estrutura que está sendo utilizada é uma dimensão tão maior, né, como é que eu posso fazer um ensaio mecânico num elemento como aquele ali? É por causa dessa proporcionalidade. Né? Se a gente for levar o pé da letra, se a gente tivesse como ensaiar tudo, né, no real, a gente teria uma relação de precisão maior. Teoricamente, né, teria uma relação de precisão maior, porque você minimizaria essa questão da proporcionalidade. Mas, se a gente for testar tudo na prática com um mecanismo capaz de realizar testes como esse numa estrutura muito grande, exemplo, a gente teria cada vez mais problemas com os mecanismos de ensaio. Né? Então, por isso, essa padronização dos corpos de prova. Mas mesmo assim, alguns corpos de provas não são padronizados, são utilizados ali direto. Beleza? Então, essa observação inicial. Mas vamos ver aqui o ensaio. Né? Vamos ver o ensaio. Eu vou fazer esses vídeos aí mostrando o ensaio para cada um dos materiais. Vou diminuir aqui um pouco o zoom e vou mover ele aqui para pegar a parte do mecanismo e do notebook. Aqui tá bom. Acho que aqui tá bom. Vou verificar lá o material. Vou selecionar aqui o material 1 e já vou aqui para o Start. Beleza. Observa que o gráfico aqui ele já começa a oscilar. O que é que está acontecendo aqui? A gente vai ter um momento específico para falar sobre o gráfico. A gente só quer entender como funciona lá o software. Né? Ele está mostrando ali o gráfico. Então, na prática, o que é que está ocorrendo? A máquina está tracionando, né? Entre aspas, está esticando o material. Né? E aqui está ocorrendo as deformações. Então, tem lá a elasticidade, né? A fase de elasticidade, a fase de escoamento, né, a fase para entrar na deformação permanente, né, o limite de resistência. Inclusive tem uma curiosidade aqui sobre esse software. Né? Não é uma curiosidade, é uma peculiaridade, que é justamente isso aqui que está ocorrendo agora. Deixa ele terminar a simulação aí para a gente falar sobre isso, né? Essa ação aqui que ocorre no gráfico. E aí vai tendo lá, cada vez mais que a força vai aumentando e o alongamento vai ocorrendo, até ele romper. Você vai observar aqui que ele vai romper. Né? Rompeu, beleza. Então aconteceu ali a ruptura. Então vamos dar um foco aqui no gráfico. Aqui, dá um zoom. Pronto, aqui perfeito. A gente vai ter uma aula para estudar aí todas as características do gráfico, mas vamos analisar aqui alguns pontos. Deixa eu dar um zoom aqui. O primeiro ponto aqui é essa, entre aspas, anomalia. Né? Essa anomalia que ocorre aqui. Né? Eu me lembro que até quando eu tinha comprado o app, né? a parte, a licença dele, vamos assim chamar, até mostrei a alguns colegas da área, né? Porque isso aí parece mais um bug, né? Um bug do que uma ação real ali simulando material, e eu vou explicar o porquê. E realmente, né? Acho que foram as 3 pessoas que eu mostrei e todo mundo concordou que realmente não fazia sentido, né? Isso aí. O que acontece aqui é o seguinte, vamos entender na prática o que é que o gráfico está mostrando sobre isso aqui, né, sobre essa descida, né, vamos assim chamar, né? Vamos lá. O que a gente tem que entender é o seguinte, tomando como referência aqui essa reta aqui, o material ele teve uma deformação, ele partiu de um ponto zero de tracionamento e ele esticou, vamos assim chamar, até mais ou menos aqui, uns 16 milímetros, né, de deformação. Né, ele teve lá uma relação de variação de comprimento aí em 16 milímetros.
Ou seja, ele foi esticando até chegar lá em 16 milímetros, né, aproximadamente. Não um ponto zero, né, mas o corpo de prova, ele tinha lá um comprimento inicial e ele foi para um comprimento final, vou até mudar aqui a cor, foi para um comprimento final, né, tendo esse aumento, né, de comprimento, obviamente até romper. Né, teve esse aumento aí de aproximadamente 16 milímetros, tranquilo. A outra relação do gráfico, essa da vertical, mostra a força aplicada. Né? Então o que acontece? A força ela vai crescendo, né? Ele chega aqui na região ali de escoamento, que é próximo do limite de mudança, né, de transição da fase elástica para a fase plástica, beleza? Né? Então isso aqui é aquela fase que o material ele deforma mesmo sem aplicação de força. Né? Essa parte aqui tranquilo, normal aí para curva, né, de análise de tensão-deformação. Os grãos, né, eles vão sofrendo lá aquela restrição, né, ou seja, eles vão ficando cada vez mais comprimidos, a força volta a ter necessidade de aumentar para continuar o tracionamento dele. Então observa que a força aqui ela vai aumentando. A força vai aumentando. E aí ele vai, né, e aí é onde chega o curioso. Quando ele chega aqui nesse ponto, ele desce. Né, ele desce. Só que ele não só desce na vertical, né, como ele também recua no que diz respeito ao comprimento. Né? Ou seja, se o material está tracionado, né, e principalmente por ele já estar na fase plástica, ele não teria, teoricamente, como encurtar novamente. Ele não teria como encurtar. E aí nesse gráfico ele está mostrando exatamente isso. Né, como se tivesse uma parada de aplicação de força, né, e aí ele encurtasse um pouco. Né, meio que simulando ali uma fase elástica, né, ou um princípio inicial de fase elástica, que até pode ocorrer, mas essa diminuição de aplicação de força é que ficou estranho. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar isso aqui como uma anomalia, né, e vai utilizar só a curva característica do gráfico. Beleza? Aqui você pode perguntar, poxa, e aí, o que aconteceu aqui? Porque ele caiu, porque o material rompeu. Aqui é o limite de ruptura dele, ele rompeu e a força obviamente cessou. Né? Então, tranquilo. Né? Isso aqui mostrando um gráfico como um aço com baixo teor de carbono. Né? Então fica aí essa análise aí da simulação. No próximo vídeo a gente vai fazer mais 2 vídeos. Vai simular cada um dos materiais. Rapidamente a gente simula para ter essas características. Nos vídeos da quarta-feira aí a gente já vai para análise de gráfico, né, análise de cálculo, enfim, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!